Capítulo 13. O Ecos do Passado. A clareira onde Yuto, Kael e Lyra haviam travado sua batalha contra os Guardiões das Sombras agora estava em silêncio absoluto. A energia liberada durante o combate havia dissipado, mas o peso do que Yuto acabará de aprender ainda pairava no ar. Ele tinha vencido o teste, mas as palavras do Guardião ecoavam em sua mente com uma clareza inquietante. O equilíbrio que vocês buscam não será fácil de alcançar. Ao redor deles, a floresta parecia mais viva, mas também mais ameaçadora. A sombra dos guardiões ainda pairava sobre a região, e as árvores pareciam vigiar seus passos. A escuridão que Yuto havia começado a controlar agora se misturava com a luz dentro dele, mas ele sabia que ainda não compreendia plenamente o que isso significava. O que mais ele teria que enfrentar para entender o equilíbrio entre essas duas forças? Yuto, você está bem? Kael perguntou, o olhar preocupado, mas também confiante na vitória de seu amigo. Ele estava claramente ciente de que a luta não havia terminado. A transformação de Yuto ainda estava em curso, e seu papel nessa jornada estava se tornando cada vez mais vital. Yuto olhou para a floresta sombria ao redor deles, com uma voz que refletia a gravidade do momento, respondeu, a batalha foi apenas o começo. Eu sinto que estamos apenas começando a entender o que está realmente acontecendo. Algo mais está por trás disso tudo. Lyra, que havia permanecido em silêncio durante toda a batalha, agora falava com um tom baixo, mais firme. Você está certo, Yuto. Existe algo maior, mais antigo, que está sendo despertado. E nós precisamos descobrir o que é antes que seja tarde demais. A jornada seguiu adiante, mas a atmosfera ao redor deles estava carregada de uma tensão palpável. A escuridão da floresta parecia crescer a cada passo, e Yuto não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. O poder que ele havia despertado parecia atrair mais do que apenas a atenção dos guardiões. Algo, ou alguém, estava atrás dele. Mas quem? Enquanto caminhavam, uma estranha névoa começou a se formar à frente deles, e uma figura sombria apareceu, desafiando as sombras da floresta. Uma figura que Yuto reconheceu imediatamente, embora estivesse cheia de uma aura fria e ameaçadora. Você está vivo? Yuto sussurrou, a surpresa e a apreensão misturando-se em sua voz. Ele nunca imaginou que voltaria a ver essa figura. Sim, Yuto. Eu estou vivo. Ou pelo menos, eu não estou completamente morto, respondeu a figura, sua voz uma mistura de nostalgia e algo mais profundo. Eu sou o eco de um passado esquecido, e agora, sou uma lembrança do que foi perdido. Kael e Lyra trocaram olhares confusos, mas Yuto estava fixado na figura à sua frente. Ele conhecia aquela presença, mas o que ela significava era uma questão que ele não sabia responder. Você é um guardião? Yuto perguntou, tentando compreender a complexidade da situação. A figura sorriu sombriamente. Sim e não. Fui um dos primeiros a despertar o poder que agora você controla. Mas eu falhei. O equilíbrio que buscamos, e eu falhei em mantê-lo. Agora, sou apenas uma sombra do que fui, preso entre os dois mundos. Yuto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele havia ouvido falar sobre os Guardiões das Sombras, mas nunca imaginou que enfrentaria alguém que tivesse falhado em controlar o poder que ele estava tentando dominar. E mais importante ainda, quem era esse ser e como ele se relacionava com o que estava acontecendo agora? Por que está me contando isso? Yuto perguntou, a dúvida e o medo claramente presentes em sua voz. Por que você precisa entender o preço do que está tentando fazer? A figura respondeu, a sombra em seus olhos se tornando mais densa. As sombras não são apenas escuridão. Elas são um reflexo do que fomos, do que perdemos. Se você não aprender a lidar com isso, você também se perderá. O ar ao redor deles parecia pesar, e Yuto sentiu a presença das sombras de uma maneira ainda mais intensa. Ele sabia que o que estava por vir seria muito mais difícil do que imaginava. As palavras da figura pareciam claras, mas a maneira como ele se expressava também deixava claro que não havia mais tempo a perder. Antes que Yuto pudesse responder, a figura começou a desaparecer nas sombras, deixando um rastro de escuridão que lentamente se dissipou. Mas o peso de suas palavras ficou, pesado e impossível de ignorar. As sombras não eram apenas algo a ser combatido, eram algo que refletia o próprio coração de Yuto. Era uma batalha interna que ele precisaria vencer. Yuto. Lyra disse, a preocupação em sua voz ainda mais evidente agora. O que foi isso?
Quem era aquele ser? Yuto olhou para ela e Kael, com uma expressão grave. Eu não sei, mas ele tem razão. As sombras não são apenas uma ameaça externa. Elas são parte de algo mais profundo, algo que eu ainda não entendo completamente. E se eu não aprender a controlá-las, algo muito pior pode acontecer. A jornada de Yuto estava longe de ser fácil, e a cada passo ele se aproximava de uma verdade mais difícil de aceitar. O equilíbrio entre luz e escuridão era mais complexo do que ele imaginava. Mas ele sabia que a resposta estava em frente a ele. Ele só precisava continuar e enfrentar o que estava por vir. A névoa da floresta parecia se aprofundar à medida que seguiam, e Yuto sentiu que o destino os conduzia para um lugar onde as respostas que buscavam estavam à espera. Mas o que ele descobriu naquela noite era claro: a verdadeira batalha não estava no mundo externo, mas dentro dele mesmo. O futuro de Yuto e seus amigos estava em uma encruzilhada. O poder das sombras e da luz estava crescendo dentro dele, mas será que ele seria capaz de manter o controle antes que fosse tarde demais? O que mais o destino tinha reservado para ele? As respostas estavam além do horizonte, e Yuto estava determinado a encontrá-las, mesmo que isso significasse enfrentar a si mesmo.